basicamente tem duas perspectivas, tem duas formas de entender o que é espiritualidade, tá? Essas duas formas são fundamentadas. Então, tem um grupo de autores que prefere uma visão e tem um grupo que prefere outra, tá? Então, tem um pesquisador da Universidade de Duke, por exemplo, né, que é o Harold Koenig, que ele define espiritualidade, ele diz que a gente precisa definir muito claramente, porque tem um problema que muitas vezes a espiritualidade, se ela é definida como bem-estar, otimismo, esperança, por exemplo, eu não consigo medir, ela acaba virando não espiritualidade, mas saúde mental, entende? Ou bem-estar ou afeto positivo. Total. E aí eu não consigo medir espiritualidade. Então esse é o maior ponto do Koenig, né, desse pesquisador, e ele fala que espiritualidade remete a algo em relação à transcendência, a busca pelo transcendente, né? Então, esse transcendente que é sagrado, mas que transcende, que não é imanente, tá? Eu acho que seria importante falar o que é religião nesse contexto, né? Antes de eu dizer a outra perspectiva, tá? Religião, ela vai ser essa busca, mas atrelada a uma organização, a uma instituição e geralmente a um texto sagrado. Então, ela é uma forma organizacional de espiritualidade, digamos assim, a religião, tá? A gente tem a religiosidade, que é o jeito que a pessoa se relaciona com a sua escolha, opção religiosa, tá? A espiritualidade, ela pode estar presente na religião, mas, no geral, ela é uma busca mais pessoal, certo? Por esse transcendente. Essa é a definição mais clássica do Harold Koenig. A gente tem algumas outras definições, a gente tem a Christina Puchalski, da George Washington University, que é uma das pioneiras, assim, ela é médica, né? Ele é psiquiatra, mas ela, se não me engano, é medicina geral, assim, ela é uma médica de hospital, sabe? E ela define espiritualidade como algo um pouco mais amplo, que vai ao encontro do que a gente vê de algumas abordagens que falam de uma espiritualidade laica, espiritualidade sem Deus. Então, nesse ponto de vista, a espiritualidade, dentro da espiritualidade está uma experiência de êxtase quando eu vejo alguma coisa, uma arte, né, alguma coisa, uma tela, por exemplo, de pintura que eu acho bonita e fico emocionada, isso pode ser espiritualidade para mim. Tem alguns filósofos que falam que espiritualidade, filósofos franceses, né, por exemplo, André Comte-Sponville, ele fala que espiritualidade para ele é o amor que ele tem pelos filhos dele, sabe? E aí dentro desse approach, vamos dizer assim, de espiritualidade, né, aí caberiam muitas formas de ver, tá? O que eu costumo dizer, Letícia, que pesquiso e que também trabalho com a clínica, né? Eu vejo que para pesquisar, a definição do Koenig ela é um pouco mais clara. Se eu quero investigar, fazer pesquisa, né? Enfim, né? Instrumento de pesquisa e tal. Mas se eu estiver na minha prática clínica, a espiritualidade é aquilo que é para a pessoa. Né? Então a pessoa vai dizer, para mim, eu sinto a minha espiritualidade quando eu estou na natureza. Aí a psicóloga vai dizer, não, isso não é espiritualidade. Espiritualidade tem que remeter ao transcendente, sabe? Não. Que bonito, então isso é espiritualidade para você, né? Então essa é a diferença das perspectivas.